Vamos começar mais um De Frente com Nath e meu convidado especial de hoje é o Deusmar, mais conhecido como Deus. Deus, se apresente para nós, conte um pouco do que você faz. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Deusmar, né? A Nath falou que meu apelido é Deus. Tenho 30 anos, sou formado em Educação Física, né? E estou finalizando a segunda graduação agora em Nutrição. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a importância da atividade física, a importância da alimentação, né? No dia a dia aí de todo mundo, tá bom? Me fala como você começou a Educação Física, mas exatamente o que você faz hoje em dia. Tá. Eu queria na verdade ter feito Educação Física por volta dos 17, 18 anos, mas a princípio não deu, né? Tive que ir para uma área totalmente distinta. Fui para a área quase engenharia ali, numa parte técnica, né? Voltado para engenharia, então fiz 2 cursos voltados nessa área. Estudei bastante inglês também nessa época, né? Porque o curso técnico demandava bastante disso. E aí, quando eu já estava ali na área de engenharia, já tinha me formado nesses cursos técnicos, estava trabalhando já, né? Veio mais uma fase ali que eu falei, não, agora eu vou prestar engenharia, porque já estava dentro da área e não era muito mais fácil. E aí, durante esse período, né, prestando ali o vestibular e tudo mais, eu decidi que eu queria resgatar aquela vontade de fazer educação física. Então, eu me inscrevi em alguns cursos da área de exatas, né, mas me inscrevi também na área de educação física. Foi quando eu consegui uma bolsa para fazer o curso, né, e fui. Falei assim, vou tentar. Se tudo der errado, porque eu odiava a área de biológicas. Não, de biológicas eu não gostava. Sério? Não gostava, eu sempre tive essa sensação de que, tipo assim, putz, eu sou muito bom em exatas e sou ruim em biológicas. Então a parte de química, toda essa parte, eu falava assim, nossa, eu vou zerar em tudo. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E aí, então até que eu passei em matemática, mas eu não fui fazer, né? Eu passei em matemática. Coisas que você vai ficar sabendo, né? Passei em matemática, mas não fui fazer, passei na federal, falei assim, não quero, eu vou tentar educação física. E na época, como eu já estava trabalhando com os anos na engenharia, o pessoal achou meio estranho, porque eu estava com 2 cursos técnicos já, né? E tipo assim, era só fazer engenharia e continuar na área, né? Ter promoção e tudo mais. Mas eu falei assim, não, vou tentar. Então eu fui para uma área totalmente diferente, numa área que eu não sabia se ia dar certo. Você gostava da engenharia? Eu gostava, eu sempre gostei de fazer conta. Eu era apaixonado por fazer conta, eu gostava muito dessa. O coração não tinha mais acelerado para educação física ou... Não, na verdade, assim, só... a vontade de educação física é porque, tipo, acho que é todo sonho de moleque, tipo assim, eu gostava de jogar bola, então eu achava que eu faria só coisa de esporte, entendeu? Mas não tinha nada utilizado ainda. Então, aí eu fiquei nessa área de engenharia porque eu gostava. Mas aí eu falei assim, vou testar, vamos ver se vai dar certo, né? Aí quando eu prestei, consegui a bolsa, e aí, nesse momento eu já fazia, tipo, já tinha finalizado os cursos, então só trabalhava na área de engenharia, e eu fazia a educação física noturna. E aí foi, tudo mais, comecei a gostar da área de biológicos, eu vi que, tipo, tava me dando bem, inclusive foram as maiores notas do curso, foi na parte de biológicas, que eu achava que não ia dar certo. Tanto aqui no curso a gente tem bioestatística, né? Que é uma disciplina um pouquinho de matemática, que, tipo, para quem gosta da área de exatas, é uma disciplina muito básica. Então, é uma disciplina que foi muito tranquilo para mim, porque foi um programa de exatas que eu tive no curso de educação física. Enfim, aí eu fiz educação física. Durante o curso de educação física, eu achei que eu ia trabalhar no começo, assim, bem pouco, bem breve, com futebol, mas desisti logo de cara. Aí eu praticava tênis de mesa também. Então, aí eu falei assim, nossa, eu quero dar aula de tênis de mesa e tudo mais. Porque quando eu fiz Senai, né, um dos cursos técnicos que eu fiz, tinha tênis de mesa, a gente competia, então eu falei, putz, acho que talvez seja uma área que eu vou querer fazer. Tava perdidaço, né? Beleza. Fiquei um período, desisti também. Falei, não, tênis de mesa, nada a ver, não faz sentido. E aí, nessa época, eu já praticava musculação e também fazia calistenia, que nada mais é que o peso do próprio corpo, né? Então, é uma área que eu comecei a gostar mais dessa parte técnica da musculação, parte técnica da calistenia em si. Aí, nesse meio tempo, eu já comecei a correr também, enfim, aí eu fui mais para a área da musculação. Fiquei voltado sempre com musculação e usando como base musculação e outros esportes acessórios. Então, tipo assim, calistenia, corrida... Então, já corria naquela época? Comecei a correr um ano antes da faculdade, mas por hobby só. Mas para competir mesmo foi no primeiro e segundo ano da faculdade ali.
Isso foi em que época? Mais ou menos 2000 Eu comecei o curso de Educação Física em 2016. e correu em... O auge, né, da corrida foi 2017, 2018, mais ou menos. Gente, conheço Deus desde 2018. Faz tempo, hein? Faz. Tempo. E em 2019, eu já tinha me formado, e aí eu fiquei um ano ali sem estudar, né, no período noturno, e aí foi quando eu pensei, putz, eu gosto muito da área de nutrição, gosto muito da área de educação física, por que não fazer os dois? E foi quando eu comecei em nutrição, né, então agora eu estou no último ano. Você praticamente emendou um curso no outro. Fiquei um ano parado. Foi o único ano que eu fiquei parado, foi esse ano. Então, desde quando eu comecei, desde o do colegial, eu sempre estudei, ou fazendo curso técnico, ou fazendo cursinho, eu estudei inglês, ou graduação, e agora fiz uma pausa de um ano, mais ou menos, e voltei para a segunda graduação. E é isso, por enquanto é isso. Talvez a gente continue estudando, mas ainda não tem nada pra gente. Inventa moda, pessoal. Mas no que você trabalha como para o pessoal? Hoje, atualmente, eu trabalho, meu foco é na musculação, né? Eu foquei muito tempo também em questão estética. Tipo assim, a musculação é mais voltada muito para estética e tudo mais. Hoje em dia eu não trabalho muito nessa linha de raciocínio, né? Eu penso mais em questão de saúde, né? Então, trabalho mais com avaliação física, avaliação postural e buscando mais questão de saúde mesmo em si, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente deixa um pouco a estética de lado, a gente pensa mais em priorizar prevenção de lesões, doenças em si. Então, hoje eu trabalho nessa linha de raciocínio, usando a musculação como aliado para prevenção de lesão e também para recuperação de doenças, né? Então, nessa linha de raciocínio. Já vou puxar o gancho. Qual a importância da atividade física? Cara, a atividade física, no geral, é a base de tudo, né? A gente tem que estar em constante movimento para que a gente consiga viver bem. Isso é fundamental. A musculação em si, que é o que a gente vai falar mais hoje, ela é a base de todos os outros esportes. Então, se você pratica natação, a musculação vai te ajudar a prevenir lesões para que você consiga nadar sem ter lesões em si. Se você faz uma corrida de rua, a musculação vai entrar como base. Se você joga bola, a musculação vai entrar como base. Então, independente de qual seja a sua prática esportiva, seria importante você ter essa musculação como base. E aliado, exatamente. Tipo assim, ela não precisa ser o primeiro, né? O primeiro ponto que você vai usar como referência, mas ela tem que estar ali presente para te ajudar. Tá? Me conta um pouco, qual é a recomendação semanal para atividade física e para musculação, mais exatamente? Olha, é muito individualizado, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela recomenda que você faça pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora de atividade física, para você não ser considerado sedentário. Então, se você treina segunda, quarta e sexta, 1 hora, você está naquela classe ali de tá com um pezinho no sedentarismo, mas está saindo dele. Então, o ideal seria, no mínimo, 3 vezes por semana, 1 hora. Ufa, não tô sedentário. Não. É porque, qual o problema, na verdade? Esses dados, eles vão se atualizando, né? Não sei nem se está atualizado, inclusive. Mas eles vão se atualizando. Então, até pouco tempo atrás, a recomendação era 3 vezes por semana, 30 a 45 minutos. Porém, o trabalho faz com que a gente fique cada vez mais sedentário. Então, a maioria das pessoas hoje em dia ou é home office ou trabalha sentadinho no computador. Então, tem essa necessidade de aumentar o gasto calórico, entendeu? Então, a gente tem essa recomendação que ela vai aumentando conforme vai tendo estudos, né? Então, tipo, vai ser muito difícil o trabalho braçal retornar como era antigamente. Então, tem cada vez menos pessoas que fazem trabalhos braçais, a maioria trabalha sentado. E aí cai o nível de gasto calórico diário, então automaticamente você tem que fazer atividade física para aumentar isso, entendeu? Para compensar. A atividade física, ela ajuda a prevenir doenças? Como funciona? A gente já tem a carga genética, né? Tem. Que vem dos nossos pais, ali da família. Sim. Mas no que ela ajuda mais especificamente? A atividade física, todas elas vão ter vários benefícios, né? Como a gente está focando mais em musculação, no geral, a ação que o medicamento tem em relação às doenças, então, por exemplo, tem um diabetes, vou tomar um medicamento para diabetes, vou tomar um medicamento para colesterol elevado, ou então para pressão arterial, hipertensão arterial. A musculação em si, as outras atividades, elas vão dar o mesmo benefício que o remédio causa, só que teoricamente sem efeito colateral. O efeito colateral que a musculação ou qualquer outra atividade pode ter é a lesão, que aí tem que tomar cuidado, supervisionar para ver se está fazendo de forma correta. Então, ela não tem um efeito negativo, o treinamento.
Claro, se a gente pegar uma pessoa treinando em excesso, ela vai ter efeitos negativos, mas de maneira geral, a atividade física ela não traz esse malefício. Já a medicação não. Então, quando você está à base de medicamentos, você tem os efeitos colaterais, que isso pode, se você não cuidar, você pode só ficar, usa o medicamento para hipertensão e ele dá um efeito colateral X. E aí você usa outro medicamento para esse efeito colateral. E aí você complementa com outro medicamento. Na hora que você vai ver, você está consumindo 5, 10 medicamentos, um tapando o outro, entendeu? É aquela famosa história, né? Quem tem depressão toma um para acordar, outro para dormir. Exato. Outro para sair de casa. Exato. Então, assim, é complicado. Dependendo do caso da doença, o ideal é que faça o acompanhamento médico com a medicação. Depois que está tudo controlado, você começa a implementar atividade física e vai depender de qual é esse indivíduo. Né? Por exemplo, como você comentou, a depressão. Dependendo do grau de depressão que essa pessoa tiver, ela não vai conseguir nem sair de casa. Então não tem como você falar para ela, treina 3 vezes por semana, 1 hora cada treino. Ela não vai, ela vai nem sair do quarto. Então você precisa primeiramente ter uma medicação para que ela tenha essa sensação do bem-estar, de poder, né, se sentir motivada. A partir do momento que ela conseguir sair de casa e ter uma frequência de treino, aí você começa a reduzir a dosagem do medicamento, dependendo do caso até tirar, né? Porque é um tratamento. Então você não pode simplesmente tirar um medicamento e colocar atividade física e achar que vai resolver. Então tem que ter um acompanhamento, né? Então quando a gente fala de doença é muito complexo, porque isso a gente está falando da depressão, né? Que é um passo que muitas vezes não depende só da pessoa, tipo assim, quero treinar 3 vezes por semana. Então tem todo o processo de incluir a medicação, adaptar essa medicação, que muitas vezes tem muita sonolência, a pessoa passa mal, então tem todas essas questões. Muito efeito colateral. Muito efeito colateral, muito. Então tem a adaptação da medicação, né? Tem a questão também da pessoa, às vezes não quer ir para uma sala de musculação porque tem muita gente, então ela não se sente confortável nesse ponto. Então, dependendo do caso, compensa ela fazer uma caminhada. Depois que ela começar a se sentir bem e reduzir o medicamento, ela começa uma sala de musculação, ou talvez um funcional, onde tem menos pessoas. Então, cada caso é um caso, né? Você falou, por exemplo, da diabetes. A musculação, ela faz com que a gente consiga diminuir os níveis de glicemia no sangue, que é o efeito que o medicamento faz. Só que o medicamento você não tem esforço, né? Você só consome. O problema da musculação é isso, você tem que se movimentar, entendeu? Então, é mais difícil também. Então, dependendo do grau, né, da diabetes ali, dependendo do caso da pessoa, vai ter que ter medicação, vai ter jeito. Tem que ter medicação, ela começa a fazer atividade física, dependendo do grau que ela tiver, a gente consegue reduzir ou até tirar o medicamento. Isso serve para hipertensão também. Eu não sei como você vê, e aí me corrija se eu estiver errada, porque você está na sua área e eu não. Mas eu vejo que às vezes o pessoal tem muita preguiça de iniciar a atividade física e prefere o uso do medicamento ao invés de fazer a atividade física. A preguiça é difícil, porque como eu te falei, cada caso é um caso, né? Mas vamos pensar assim, uma pessoa que ela tem hipertensão, ela toma um medicamento para controlar, né? E aí, a partir do momento que ela faz uso do medicamento para hipertensão, na cabeça dela, ela tá controlada. Então, por exemplo, nas anamneses tomando, né? A pessoa, eu pergunto ali, você tem hipertensão? A pessoa responde sim ou não. Aí, independente se ela faz uso do medicamento ou não, ela tem que responder sim ou não. Muita gente mascara isso. Então, se eu não faço essa pergunta, você fala assim, você tem hipertensão? A pessoa fala, não. Ela fala que não. Porque ela está fazendo uso do medicamento e está controlada. Então, ela acha que ela não tem ela acha que não tem nada. Só que a partir do momento que ela tira o medicamento, entendeu? Ela perde esse controle. Então, tipo assim, não é porque você faz uso do medicamento que está tudo controlado que você não tem a doença, entendeu? Então, é a mesma coisa com a obesidade. Inclusive, tem um termo para isso, né? A partir do momento que você é obeso, você nunca deixa de ser obeso. Você está tratando aquilo. Então, uma pessoa que, por exemplo, sei lá, chegou... teve um grau absurdo de obesidade, ela emagreceu, está ali no peso saudável, está se alimentando bem, está sem medicamento. Se ela não tratar, ela volta. Ela tem um efeito rebote que a gente chama, né? Então, tipo assim, ela continua sendo obesa. Então, você pode ser uma pessoa obesa, visualmente magra, mas é uma pessoa obesa, porque você tem a doença. A obesidade é a doença. Então, você tem a doença, você trata a doença para que você não volte a ganhar peso, não volte a aumentar, tipo, níveis de colesterol, não volte a ter diabetes, hipertensão, entendeu? Então, a obesidade não tem cura, entendeu? Você não consegue curar a obesidade. Então você tem que continuar em constante tratamento.
Então, quantas pessoas você já conheceu que teve aquela perda de peso absurda, tipo 40, 50 quilos, Sim. e aí a pessoa ali se mantém 2, 3 anos ativa, treinando, comendo bem, totalmente reconhecível, magra, mas ela tá com obesidade, mas ela tá tratando. Aí a partir do momento que acontece alguma coisa, ou às vezes alguma coisa no trabalho, alguma coisa com a família, e ela para de treinar, para de cuidar da alimentação, ela, tipo, em 3, 4 meses, ela praticamente consegue recuperar quase tudo que ela perdeu. Entendeu? Eu acredito que quando, me corrija também se eu estiver errado, mas eu acho que quando mexe um pouco no emocional, desregula muita coisa. Nossa, muito, muito. Acho que sim, a cabeça é o principal. A cabeça é o carro-chefe. Você tem que cuidar da cabeça para que você consiga fazer tudo de maneira adequada. E aí, são vários fatores, né? Atividade física, sono, enfim. Eu ia perguntar sobre isso. É uma coisa só ou não? Não tem como. Não tem como ser uma coisa só e uma coisa depende totalmente da outra. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela já tem algum problema, né, emocional e ela tá dormindo mal, cara, ela vai, tipo assim, trabalhar mal o dia inteiro. Ela não vai chegar no fim do dia e vai falar assim, nossa, eu vou treinar. Ela vai pra casa. Aí muitas vezes ela vai chegar em casa, ela tá, tipo, estressada do trabalho, às vezes não deu pra almoçar direito, tomar café da tarde, enfim, não deu pra lanchar. Ela vai chegar à noite e ela vai comer absurdo. Então aí às vezes ela come muito 10 da noite. Isso acontece muito. Tipo, a pessoa chega muito tarde, come 10 da noite, come muito. Janta, é como se fosse um Janta. almoço. Não, isso quando se for um jantar é menos mal, porque ainda está falando do alimento saudável, mais saudável, né? Mas às vezes a pessoa come, sei lá, uma pizza ou um lanche, entendeu? E aí essa comida normalmente é mais pesada, então ela demora para fazer a digestão. Então às vezes a pessoa comeu 10 da noite, ela não vai conseguir dormir antes da meia-noite. Ela até pode deitar e achar que está dormindo, mas aí o subconsciente dela não está no sono profundo. Então ela dorme, sei lá, deita meia-noite, acorda 6 da manhã, ela tem umas 6 horas de sono. Dessas 6 horas não foi de qualidade, então ela dormiu, sei lá, 3 horas, por exemplo. Aí ela acorda no outro dia, ela vai trabalhar de novo, no mesmo processo. Só que ela já está mais cansada, porque está acumulando, né? Então no segundo dia ela está mais cansada, aí ela chega em casa, ela não vai treinar, obviamente, porque ela está mais cansada ainda, então ela chega em casa, ela come de novo, aí ela dorme tarde, dorme mal, aí vira uma bola de neve. Então, tipo assim, é muito difícil você regular tudo isso. Entra como se fosse num ciclo, né? É um ciclo vicioso. Aí uma coisa depende da outra. Então, se você dorme mal, você não vai trabalhar bem. Se você não trabalha bem, você não vai querer treinar depois, você vai estar cansado. Se você está cansado, você vai comer. Aí eu vou acrescentar uma outra coisa. Imagina uma pessoa com TDAH, né? Nossa, aí piora. Ela vai procrastinar porque Vai procrastinar, provavelmente a janta que seria 10 da noite, ela vai fazer, sei lá, meia-noite. Exatamente. Isso se não acordar de madrugada, para às vezes comer alguma outra coisa, entendeu? É engraçado, mas tem gente que faz isso mesmo? Tem, bastante. É distúrbio alimentar, né? A gente tem que cuidar disso. E o que acontece? Não tem como a gente generalizar a causa. E são vários fatores, entendeu? Porque para a pessoa acordar de madrugada a ponto dela ir até a geladeira e comer, é porque ela está num grau assim absurdo de controle emocional. Então a gente tem que tratar primeiro, identificar qual é o problema, né? E aí não sou eu que faço isso. Aí essa parte não é comigo. Então tem todo o processo. Ela precisa do médico primeiro, o médico precisa encaminhar ela, um psiquiatra, o psiquiatra dá um diagnóstico, Uma terapia. uma terapia. Aí, por exemplo, se for uma criança, aí vai com você, um psiquiatra, entendeu? E aí você faz todo um trabalho, consegue identificar, por exemplo, no caso de uma criança, pega uma criança com autismo, por exemplo, tem todo um processo para ela chegar até na sua mão, né? Sim, tem. Dificilmente a mãe ela vai chegar direto, Natália, minha filha tem autismo, ela não sabe, no autismo, ela não sabe, né? Então tem todo um processo. Então quando essa criança ela chega na sua mão, você consegue identificar várias coisas que eu não consigo identificar, porque não é a minha área, entendeu? Mas aí você me dá um relatório do que, vamos supor que eu trabalhasse com crianças com autismo, né? Não trabalho, tá? Só dando um exemplo. Você consegue dar um diagnóstico. Então, por exemplo, essa criança ela tem autismo, mas o grau dela é assim, sensado, ela precisa trabalhar isso. A função cognitiva está assim. Isso, exatamente. Vamos supor, ela não tem coordenação. Uhum. Eu, como profissional de educação física, não vou, por exemplo, passar por uma atividade que ela exija muito da coordenação dela. Tem todo o processo para poder aprender isso, entendeu? Então, você fala assim, ela precisa de uma coordenação motora fina. Então, ela precisa de mais habilidade de equilíbrio, enfim. Aí, eu pego esse caso e faço atividade que ela vai desenvolver essas habilidades, né? Ao mesmo tempo, texto lúdico, porque ela é uma criança. Acho que seria até um ponto, né, que você ia comentar. Eu ia comentar sobre isso, mas eu já vou... Tá super ligado, não tem como você desmembrar, entendeu? Mas eu vou voltar um pouquinho no que a gente estava falando.
Então é sono, alimentação de qualidade e exercício físico. Isso. Só que eu vou puxar um outro gancho. A partir de que idade começa exercício físico? Uma criança, a partir de quantos anos? Ela pode fazer só um exercício físico ou a partir de qual idade ela já pode fazer uma musculação? Então, atividade física de maneira geral a gente faz no dia a dia. Então, qualquer coisa que você vai fazer é uma atividade, então você está se movimentando. Exercício físico, em geral, qual o problema de você colocar a criança, né? Vamos colocar a criança ali até 10 anos, para ficar mais fácil para entender. Até 10 anos dentro de uma sala de musculação. No meu ponto de vista, a gente tem dois problemas. Primeiro, a academia não foi adaptada para uma criança. Então, os aparelhos são enormes, são grandes e pesados. Às vezes a gente tem pessoas de baixa estatura, 1,50, 1,55 de altura, 1,60 às vezes, que ela vai sentar num aparelho que ela não alcança. Ou que aquele aparelho ela não consegue fazer o movimento correto, porque é por uma média populacional. Então, se você pega uma criança até 10 anos, ela não vai ter altura para isso. E ela está em fase de crescimento. Então, a chance de lesão é muito grande. Porque tem outros fatores que requerem também que, para que essa criança consiga fazer um treinamento adequado. Ela precisa de atenção. Uma criança de 7 anos ela não vai estar na sala de musculação fazendo um movimento de bíceps atenta, entendeu? Porque normalmente ela está mais agitada. Não é uma coisa consciente, né? Não é uma coisa consciente. E para você não se lesionar na musculação, você precisa de consciência corporal. Para um adulto já é difícil. Você treina, você sabe, né? É difícil. Contrai tal região. Cara, é difícil. Então, para uma criança, é praticamente impossível. Então, até uns 10 anos ali, o ideal seria que ela fizesse outras atividades para que ela conseguisse desenvolver também as habilidades, né? Coordenação, equilíbrio, força, mudança de direção. Mas a gente não pode só pensar na parte física também. A gente tem que pensar em atividade que vai trabalhar a questão lúdica, tem que ser a atividade lúdica que vai trabalhar mais a questão cognitiva. Então, jogos, com interação. E aí, como a gente estava comentando, precisa identificar como que é essa criança primeiro, para depois você direcionar a atividade. Então, você deve fazer bastante isso, né? Jogos com criança, conversar. Eu trabalho de maneira bem lúdica. Então, mas se seja a parte cognitiva. Aí não precisa ser um profissional de educação física para fazer isso. Pode ser você. Você pode brincar com ela ali, ensinar ela a jogar xadrez, fazer um jogo de dama, por exemplo, dominó, porque ela tem que pensar, entendeu? Então, essas coisas tem que fazer com que a criança desenvolva. É que tem esportes que a gente consegue fazer isso indiretamente. Então, tipo assim, esporte coletivo, você pensa, sei lá, no vôlei. A criança tem que entender que ela está no jogo em equipe. Então, tipo, às vezes ela tem que dar 3 toques, então ela não pode jogar direto. Então, faz com que ela pense. Futebol também, esporte coletivo. Balé para as meninas ali. Que é interação, aí vai trabalhar na questão de coordenação. Mas aí ela tem que pensar no movimento em si, mas ela não tem tanta interação, né? Já uma modalidade que não trabalha tanta interação. Tipo, natação também acho que não. Natação é muito individual. Apesar de você ter... várias pessoas... sabe, se for uma aula ali, uma aula com criança, vai ter 4, 5 pessoas. Você vai conseguir colocar 10 crianças de 6 anos numa aula. Você vai... Um professor só não dá conta. É impossível. Não tem controle, entendeu? Então, é um esporte individual, inclusive. Então, ela não tem interação com pessoas. Ela vai trabalhar a questão de respiração, coordenação, ela vai desenvolver força também, porque a criança vai ter desenvolvimento, não vai atrapalhar o crescimento dela, inclusive. Mas é interessante quando a gente fala da criança assim em si, na fase inicial, muita gente esquece exatamente do que você falou. Direção, coordenação motora, coordenação motora fina, cognição. E o pessoal esquece que tudo isso é a base para você preparar uma criança para inúmeras coisas. Então, é como você disse, os profissionais eles vão se interligando. Mas, como eu já disse aqui no podcast, eu sinto uma dificuldade muito grande, às vezes, dos profissionais trabalharem em conjunto, em equipe. Eu acho que o pessoal tem essa dificuldade, acaba não dando muito certo, porque fica naquela história de competir para saber quem pode mais, né? Não em você que é profissional da área de educação física dizer para mim, Nath, vamos trabalhar uma dama, e igual você disse, um dominó, e eu falo para você, trabalha aí direção, direita, esquerda, essa criança está com um pouco de dificuldade, a hora que ela for fazer outro exercício. Mas eu sinto muito essa dificuldade de interação entre profissionais. Essa integração quase não tem, na verdade, né? Você vai achar tudo isso em uma clínica multidisciplinar, que você tem uma clínica que talvez tenha um profissional de educação física, um nutricionista, um psicólogo,
Porque eles já estão fechados ali. É. Mas, por exemplo, dificilmente sei lá, um psiquiatra vai entrar em contato com você e falar, Nath, ó, vamos trabalhar assim, assim, assado. Ele não quer fazer essa parte. Porque essa parte, teoricamente, dá trabalho e é chata, entendeu? Então, por exemplo, como eu te falei, eu não trabalho com crianças, né? Não trabalho com crianças, mas eu trabalho com pessoas que muitas vezes vêm de lesão. Então, eu consigo, a partir da avaliação postural, identificar como que essa pessoa está, né, em relação, se ela tem escoliose, se ela tem alguma lesão, algum histórico, né? Mas muitas vezes eu entro em contato com o fisioterapeuta. Inclusive, entrei em contato semana passada com a fisioterapeuta, referente a um aluno meu, que eu fiz avaliação postural, e ele já estava fazendo acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, tem muitos alunos assim, que eles fazem acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, normalmente eu peço contato, eu peço para que o fisioterapeuta entre em contato comigo, para ele poder me passar. Tipo assim, ó, ele está fazendo 2 sessões de fisioterapia comigo, de terça e quinta a gente está fazendo isso e isso, porque a gente quer corrigir isso e isso. Então, eu preciso saber dessas informações para, quando for montar um treino para essa pessoa, não colocar exercícios que vão sobrecarregar aquela região, ou então dar o descanso correto, entendeu? Então, tem muito disso. Eu gosto de fazer essa ponte, né, de profissional. Até mesmo com nutricionista, já fiz várias vezes. E tipo assim, ó, o treino da Nath está voltado para tal objetivo. O objetivo dela agora vai ser mais força. Então, o nutricionista consegue montar um plano para que você consiga treinar força, entendeu? Porque não adianta eu passar um treino extremamente pesado para você se você não está comendo bem. Então, uma coisa não tem como. Tem que comer, inclusive. Então, é difícil. Então, quando a gente lida com crianças, é mais difícil ainda. Tem os pais também, né? Daí um ponto importante é que, na verdade, a gente trabalha com a família inteira, né? Com a criança. Tem muita gente envolvida, acho que tem muita gente envolvida. É pai, é escola. Escola, exatamente, escola, os amiguinhos da escola. Porque imagina uma criança que, por exemplo, tem diabetes. Aí a mãe tem todo um cuidado para fazer um lanche. E aí, a hora que essa criança chega na escola e vê o lanche do coleguinha que tem, tipo, uma bolacha recheada. E tem escola que exige, inclusive, autorização, tá? Eu sei. Que é um absurdo. Porque se essa criança ela tem alguma doença ou algo do tipo... Ela... Restrição alimentar. Exatamente. Tem tanto? Tem muito, é muito comum. Então, tipo assim, você tem que dar uma autorização para a escola, para que essa criança consiga levar o alimento dela e fazer uma refeição no horário da merenda, por exemplo. Então, tem que ter essa autorização. Não é que tem que ter, tipo assim, pela lei a criança pode levar comida, ela pode. Só que às vezes tem escola que exige, então não deixa. Porque acontece, imagina assim, uma escola que tem, sei lá, 100 alunos. A gente tem 2, 3 crianças ali que precisam de uma alimentação especial porque ela tem uma doença, enfim, ou alguma restrição. Ela tem que consumir aquele alimento num lugar diferente das outras crianças, entendeu? Até por questão de compartilhar. Imagina, criança é criança, ela deve, às vezes ela quer, entendeu? Tipo, você tem que pensar em tudo isso. Então, pensando pelo caso da escola, ela tem que ter um local para aquilo, né? Para que aquela criança consiga fazer aquela refeição. Então, tipo, como você falou, depende de muitas coisas para que dê certo. Depende da escola, depende dos pais, principalmente, entendeu? A criança depende menos dela do que de qualquer outra pessoa. Isso é verdade. Porque a criança é guiada, entendeu? Lembrando que a gente está falando, sei lá, 10 anos, né? Então, a partir dos 10 anos ali, aí já começa um trabalho diferente, né? Porque a criança, às vezes, ela, com 12 anos, ela já quer fazer alguma outra atividade física. Ela já sabe, às vezes, o que ela quer. Você falou, eu quero jogar bola, quero jogar basquete. Nadar, com 14, 15 anos, é mais comum agora. Quero fazer musculação. Nossa, o que mais tem? Muito jovem, né? Os índios valentinos. Então, às vezes, eles já querem, entendeu? E aí é um outro cuidado. Aí é um cuidado, mas questão de saber direcionar para que eles não tenham lesão, né? Questão de ego, saber o que está fazendo, para não ter, supervisionar o movimento. Então, tipo assim, aí é um outro trabalho, né? Mas para a criança em si, não depende só da criança, né? São vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Aí começa a ficar mais complexo, bem complexo. Você acha que a geração de hoje em dia está se cuidando mais cedo? Está se exercitando mais cedo, indo para uma musculação mais cedo? Tá, bastante. Não só a geração mais nova, né? Acho que a pandemia ela deu um marco bem interessante. Antes da pandemia, as academias não tinha tanta academia como hoje. Então já começou aí. Então, tipo, antes da pandemia a gente tinha um grupo de pessoas que faziam musculação, mas eram pessoas que gostavam de musculação. Então, tipo assim, você fazia musculação porque você gostava. Ou às vezes porque você gosta da sensação de fazer musculação, mas resultado estético. É o que você queria, resultado estético. Então, mas você tinha um objetivo. Ou era o resultado estético, ou era porque você gostava.
precisa emagrecer. Raramente você tinha uma pessoa ali, não raramente, né? É difícil de generalizar, mas as pessoas não buscavam tanto saúde como hoje, entendeu? Pós-pandemia, já começou mais o cuidado mental, né? Eu ia falar, acho que veio Aumentou pela muito, saúde mental, mental. saúde mental e saúde física. Mas não pensando tratamento só em estética, entendeu? Prevenção de lesão e tudo mais. Tanto é que tem o número de idosos que começaram a treinar após a pandemia é muito grande. De adolescentes também. Você não via 14, 15 anos de academia antes da pandemia, né? Antes de 2020 não tinha tanta gente treinando musculação. Era a pessoa ali, tipo, de uns 18 até uns 55, vai. Tinha idoso, mas nem tanto. Pra ser sincera, eu busquei atividade física logo depois da pandemia. Então. Tem 2 anos que eu tô firme ali Firme e diariamente, forte, né? mas antes disso, Era coisa de era Deus da Era coisa de madrugada na academia, era coisa de madrugada. Agora, as pessoas, elas entendem que a musculação, por isso que eu te falei que é a base de tudo, né? A musculação, ela é a base de tudo e é importante. Você não precisa gostar, você tem que fazer. Tem dia que eu quero treinar, mas eu tenho que treinar. Quantas vezes você já fala, eu não tô afim de treinar, mas eu preciso? Porque você precisa, entendeu? Então, é totalmente diferente ao objetivo. É mais questão de saúde. É muito engraçado. Eu olho assim pra genética na minha família, eu vejo, pressão alta, doença autoimune, diabetes. Eu não quero ter isso não, tô fora. O problema é que assim, você pode simplesmente não herdar, né? Sim. E aí, mas você pode adquirir e passar pra frente. Aí é um problema, né? É um problema. Então, tipo, você pode passar pra frente. Então, o ideal é que você não passe. Tem pessoas que, infelizmente, elas já têm de forma hereditária, né? Já tem como diabetes, enfim, hipertensão, colesterol elevado. E pessoas que é extremamente saudável, o colesterol está sempre lá em cima. Então, tem que manter o controle muito constante. E aí é algo que é hereditário, e não é culpa da pessoa, entendeu? Mas agora, se você já tem, se você vem saudável e adquire ao longo da vida, se você não tratar, você pode passar isso, entendeu? Porque vai partir sempre de alguém. Inclusive, a gente tem uma diabetes, que ela é uma diabetes genética, é um problema no gene, né? Então, vamos supor, seu pai e sua mãe não é diabético, mas aí você pode adquirir essa diabetes. Então, eu já conheci 2 pessoas que têm essa diabetes. Um foi, acho que aos 17 anos, que desenvolveu, começou os sintomas, né? E o outro, acho que com 10 ou 11 anos. Então, tipo assim, essa é uma diabetes que ela não é uma diabetes que você adquire por mal hábito alimentar, tipo, ou falta de treino, não. É um problema no gene. Então, o seu filho provavelmente vai ter isso, entendeu? E você foi o sortudo da geração que desenvolveu esse problema no gene. É igual, tipo, o câncer, por exemplo, não escolhe, infelizmente. Claro, a gente consegue reduzir com atividade física, com treino, alimentação, né? Com horas de sono corretamente, trabalhando a cabeça mental também, né? Cuidando da cabecinha. Então a gente consegue retardar, né? Ou então evitar o máximo possível. Mas é difícil, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Eu percebo que quando eu me exercito, no caso faço musculação, parece que eu libero o estresse do dia, a minha ansiedade baixa bastante. E é engraçado que quando eu faço cardio, né, que é o que a maioria não gosta, é importante, Deus. Muito. Ou você só vai lá, puxa os seus ferros na musculação e vaza da academia. O que o cardio faz ali? O cardio, basicamente, o que ele faz? Ele coloca você, a atividade física no geral, basicamente ela funciona assim, que é muito técnico para poder explicar, mas basicamente é assim, você está em momento de repouso, aí qualquer atividade física que você faz, você eleva ou seus batimentos, ou você estimula a força, no caso da musculação, por exemplo. Então na musculação você vai estimular a força, então você precisa ativar vários hormônios para poder fazer essa força, para você mover a carga. No cardio em si, a partir do momento que você coloca uma intensidade legal, por isso que é importante fazer um cardio intenso e não só uma caminhadinha muito leve, porque você precisa elevar seus batimentos, né? Para que quando você estiver no seu dia a dia em repouso, você está tudo controlado, entendeu? Então primeiro você coloca seu corpo em estresse, para quando você estiver em repouso, você ter um equilíbrio ali, entendeu? Então, por exemplo, você faz o cardio, os batimentos vão lá em cima. Então, é um defeito de quem tem pressão elevada, por exemplo. Só que a pessoa está parada e a pressão está elevada. Isso não é normal. Tá, entendeu? Entendi. Então, o que você precisa fazer? Com atividade física, você eleva a pressão e você vai capacitando cada vez mais o seu corpo, né, o seu coração, enfim, para que quando você estiver em repouso, os seus batimentos vão ficar baixos, entendeu? A gente faz isso, é um ciclo. A musculação também é um ciclo.
Você faz o estímulo do treino, essa tensão mecânica ali, que é a carga, ela vai gerar um processo que a gente chama de hipertrofia, que é o estímulo de massa muscular, né? Primeiro a gente danifica o músculo, né, entre aspas, né? E aí você, com alimentação, com repouso, você recupera essa musculatura, ela vem mais forte. Então, não mais forte necessariamente de estética, que também é um resultado, mas mais forte de desempenho mesmo. Então você fez um exercício X, você, entre aspas, danificou o tecido muscular, né? E aí você vem com a recuperação, que é sono, hidratação, que é importante também, que mais um pouco a gente não falou, né? Hidratação, alimentação, né? Você recupera aquele músculo, ele volta mais forte. Aí você vai dar o estímulo mais forte, que é o que a gente chama de progressão de carga. Sim. Uma repetição a mais, um pouquinho de peso, ou executa melhor, né? Boa frente. E aí ocorre tudo de novo, entendeu? É um ciclo, basicamente. É um ciclo. E aí, por isso que é muito difícil você conciliar para que tudo seja perfeito. E nunca vai ser tudo totalmente perfeito, mas basicamente assim. Então, por exemplo, como que você lesiona? Você dá um estímulo, e aí você tem um estímulo extremamente pesado, mais do que você deveria, por exemplo. Por isso que é importante controlar. Aí você vem com um sono de 5 horas. Já não vai recuperar tanto. E aí você vem com alimentação ruim. Você o café bem matonado. Aí, por exemplo, aí você não recuperou. E então você tem um estímulo ali, beleza. Aí quando você volta para a sala de musculação, o que você faz? Ao invés de você dar uma segurada, reconhecendo todos os erros que você fez, você vem e estimula mais forte ainda. Então aí você tem um músculo que está com um músculo ou articulação que está aqui, e aí você fez aqui. E aí depois chega nesse nível. Aí antes de recuperar, você deu outro de novo. E aí você vai só caindo, entendeu? Você não dá tempo para o seu músculo, para a sua articulação, enfim, para o seu corpo recuperar. E é onde vem a lesão. Essa lesão pode ser muscular, articular, enfim. Então é um processo, é um ciclo. É por isso que a gente fala que está tudo tão interligado. Eu Interligado, conversando com você agora, eu né? nunca imaginei que estivesse tão interligado, né? Que o processo de lesão fosse esse. É muito porque é doido. complexo. É muito complexo. doido até de pensar. É doido, é muito doido. Mas vamos dar um exemplo, tipo assim, uma pessoa que teoricamente é saudável, essa pessoa ela vai treinar numa terça-feira normal. Então de segunda para terça ela dormiu bem. Então ela vai treinar bem na terça, come bem, se hidrata bem, beleza. Aí de terça para quarta ela dorme mal, como se qualquer outra coisa, trabalhar até tarde, enfim, dormiu 4 horas. Nessas 4 horas que ela dormiu, ela não teve um sono reparador, que a gente chama, né? Então ela não teve um sono reparador, então ela já vai acordar mais cansada. Aí às vezes ela vai ali, trabalha o dia todo, aí ela vai treinar. Então ela já trabalhou, ela desgastou mais ainda. Então ela vai fazer um treino. Quando ela for fazer esse treino, se ela fizer um treino extremamente pesado e não tiver o sistema cognitivo dela, né, prestando atenção durante a execução, pode acontecer dela se lesionar. Então às vezes ela vai fazer um movimento errado, ela já vai se lesionar ali. Então em menos de 24 horas ela já teve um BO, um problema. Mas vamos supor que ela não se lesionou, que ela conseguiu fazer um treino extremamente pesado. E aí ela chega na casa dela, ela ainda come bem. Então ela acertou o treino, ela acertou a alimentação, só que ela está cansada. E aí ela continua dormindo mal, 4 horas de novo. Eu já vi alguém assim. É muito comum. Aí no outro dia acontece. Aí no outro dia acontece tudo de novo. Ela trabalha cansada, aí ela vai chegar para o treino de musculação, aí ela está acabada. Aí já está no segundo dia, não está aguentando. Porque já o segundo treino dela é que ela está dormindo mal. É o famoso tô sem força? É o famoso tô sem força, ou o famoso tipo assim, o que eu tô fazendo aqui hoje, entendeu? Tô só existindo. Aí você vai pra academia, aí você tá tipo assim, desconcentrado no exercício, mas aí o seu santo é forte e você não se lesionou. Porque você tá sendo protegido ali, né? Então mas aí você treinou pesado de novo. Só que aí dessa vez você já tá estressado, aí você chegou na sua casa, aí você já não vou comer direito. Aí você já errou de novo. Vai comer errado e vai dormir mal de novo. Então aí você já tem 2 pilares que você tá errando. Aí no outro dia, a chance de você estar treinando é muito pequena, então você já errou a terceira vez. Fora a educação que também você já vai estar, entendeu? Eu ainda peco em uma coisa, você sabe disso, eu me alimento bem. Você bebe bastante água? Eu bebo bastante água, eu me exercito, eu faço musculação e eu não treino fofo, gente, eu treino muito bem, treino pesado. Mas eu, às vezes, erro no sono. Eu tenho uma dificuldade um pouco maior e aí é um grande erro, porque como profissional da área, eu sempre falo para os meus pacientes, você precisa dormir bem também para recuperar a própria parte cognitiva, né? Porque você vai fazer até ao longo do dia. E aí eu
às vezes quando eu venho acumulando ali o sono, as noites mal dormidas, eu pego um dia, né? Normalmente é o sábado, eu durmo a tarde inteira. É péssimo, eu sei que eu tô errada. É uma coisa que eu preciso melhorar muito. Porque vai gerar uma insônia, né? De sábado para domingo, provavelmente. Ah, Dependendo do que você dormir. Vai, gerou ontem. Aí você dorme pouco. Aí o que você tem que fazer? Hoje provavelmente vai ser um dia que você não vai estar desempenhando tão bem o que você. Tudo bem que é um domingo, mas não vai estar rindo. Se fosse um dia de semana é pior, porque você tem muita rotina, né? Mas hoje, por exemplo, provavelmente você não vai estar tão em foco, enfim, não vai estar tão ativa. Então você precisaria teoricamente segurar esse sono até a noite para que você consiga regular ele. Porque quando você dormir ali 9h30 da noite, você apaga, aí segunda-feira você está renovado. Ah, estou renovado. É basicamente isso. Você renova totalmente, entendeu? Porque senão, por isso que é importante ter esse conhecimento, né? Ter esse autoconhecimento, na verdade, de entender que se você dormir agora à tarde, você pegar da 1 da tarde até as 5 da tarde e dormir, eu vou dormir, vai virar um ciclo. Maravilhoso, só que vai virar um ciclo. Só que na segunda-feira você não vai conseguir dormir à tarde, você está trabalhando, entendeu? Então, quanto antes você conseguir corrigir isso, melhor. E é interessante que eu acredito que, na verdade, a gente deveria corrigir desde pequeno. Muitos pais fazem isso, né? Colocam os filhos cedo na cama, então 9 horas, a criança acorda bem ali no dia seguinte. Depois vem a adolescência, aí eu acredito que isso foge um pouco, é o que eu vejo pelo menos dentro do consultório. Depois vem faculdade, pra estudar, dormir tarde, e depois para regular quando adulto você tem que querer muito. Tanto é que hoje em dia, né, os neurologistas eles indicam higiene do sono. Sim, sim. Mas é muito mais fácil de regular quando você já teve um período que você fez aquilo, principalmente para criança. Né? Isso. Então, é muito mais fácil você pegar uma criança que ela faz atividade física que é ativa, e aí, vamos supor que dos 15 anos até os 30 ela parou de fazer atividade, diminuiu peso, enfim, desenvolveu doenças. É muito mais fácil ela recuperar aquilo, porque ela já teve uma história, principalmente na fase de crescimento, do que você pegar uma criança totalmente sedentária e começar a atividade física com 30 anos, por exemplo. Eu pego várias pessoas assim. E é muito mais difícil. Fazer a correção funcional no indivíduo desse é mais difícil porque ele está totalmente travado, totalmente encurtado, né? Fazer com que ele se alimente melhor é muito mais difícil porque ele tem uma história de alimento muito ruim. Então é algo novo, né? Então tudo que é novo é muito difícil. Então a fase da criança é a melhor fase para você colocar tudo. Então, alimentação, descanso. Inclusive ajeitar a postura, Deus. Inclusive a postura. A gente ganha flexibilidade, a gente consegue desenvolver flexibilidade até os 30 anos. Então, se você pega uma pessoa de 25 anos que é totalmente sem flexibilidade, a gente consegue fazer com que ela melhore a capacidade dela até os 30. Depois dos 30, você não consegue melhorar a capacidade, você consegue tipo assim, chegar no nível que você teria, seu limite máximo, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que uma média, né? Antes dos 30, por exemplo, menina que faz espacate no balé. Se você já fez aquilo antes dos 30, e aí você ficou ali dos 30 até uns 40 sem fazer flexibilidade e perdeu flexibilidade, quando você recupera a sua flexibilidade, você consegue retornar ao espacate, porque você já fez aquilo. Nossa, é como se fosse uma memória. Esse termo memória, inclusive, ele é até errado, mas é como se fosse isso. Então, como você já desenvolveu aquilo, você consegue recuperar. Agora, se você pega uma outra pessoa com 25 anos que nunca fez, depois dos 30 ela começar a treinar a flexibilidade, ela consegue desenvolver muito bem. Mas aí ela vai ter um fator determinante que vai ser o limite que ela vai conseguir chegar. Pode ser que ela faça um espacate? Pode ser, porque aí entra um fator genético, enfim, articulação, mas a chance é muito pequena. Entendeu? Muito pequena. E a postura da galera tá boa? É difícil. É muito tempo sentado, né? Então a gente fica, o nosso corpo ele o peso dele em si ele já é projetado para frente, né? Então a cabeça para frente, o tronco para frente. Então a tendência de você fazer esse movimento com a cabeça ou então curvar o seu ombro é muito grande. Então, imagina a geração do celular agora, hein? Então pensa assim, o dia tem 24 horas. Vamos supor que você você tem 8 horas de sono. Então o seu dia ativo você tem 16 horas. Dessas 16 horas, quanto tempo que você se policia na sua postura? Entendeu? Então é muito difícil reverter o quadro. Porque não é só fazer os alongamentos na academia em si, você tem que ficar dentro da postura do dia a dia, senão você não melhora. Porque você tem. Senão tipo assim, você vai na academia, você faz um alongamento 2 séries de 40 segundos, sentindo dor e tudo mais, beleza. Só que 2 séries de 40 segundos, aí nas outras 16 horas você tá assim. Você esqueceu? Não, tipo assim, não compensa. O volume é totalmente desproporcional, entendeu? Porque você passa. Esse é o problema.
Você passa pouco tempo ajustando, melhorando, né? Melhorando, buscando melhorar, e você passa muito tempo Fazendo errado. fazendo errado, exatamente. Entendeu? Eu estava fazendo uma leitura ontem à noite, eu não vou lembrar exatamente a geração, mas eu acho que é a geração Z. E a pesquisa dizia que a geração Z tem sido uma geração mais consciente, tem buscado mais exercício físico, mais noites de sono bem dormida, então é uma geração que tem ido mais cedo para a cama ali, 10 horas, no máximo 10 e meia, sem consumo de álcool, com atividade física, então será que temos uma geração que vai vir um pouco melhor ali? Então, esse é outro ponto que é muito complexo, né? Porque a gente falou sobre ansiedade, por exemplo. O problema dessa geração, porque É muito mais ansiosa. eles fazem quase tudo perfeito, só que eles são muito ansiosos, entendeu? É uma geração, pra mim, que não se frustra. É uma geração muito mais ansiosa. O problema é assim, por exemplo, quando você busca fazer tudo perfeito, quando você não tem aquilo com perfeição, o que vai acontecer? Vai, tipo assim, o cenário ideal da vida não acontece como a gente planeja, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou ter o melhor trabalho do mundo, aí você começa a trabalhar e tem pessoas que não estão ali para te ajudar, estão só para te, né, ir contra você. Então, essa pessoa vai se sentir frustrada, como você falou. Então, aí começam os problemas, que aí tem o gatilho, né? Tava tudo muito perfeito, lindo e maravilhoso, e aí quando começa a dar o problema, aí começa a gerar ansiedade, começa a gerar o estresse. Então, é a parte mental, né? É a parte mental. Então, é difícil você... Antes a gente só falava de treino, dieta e descanso. Hoje tem tanta coisa, né? Tem muita coisa. Emocional, dieta, treino, descanso e hidratação. Né? E saber lidar com o que está ligado ao emocional, saber lidar com os problemas do dia a dia. Porque isso pode afetar completamente, né? Então, uma coisa que te deixa frustrado e incomodada faz com que você simplesmente, não vou fazer mais nada hoje. Muita gente faz isso. Para, né? Para. Exatamente. Paralisa. Faz com que você paralise. Então, tipo assim, tô com um emocional abalado, não vou treinar. Hoje eu não tô afim. E aí, não tem problema isso acontecer, porque todo mundo já fez isso. O problema é você ligar um ciclo ali que você não perceba. Aí é B.O. Porque na hora que você vai ver, você tá 2 semanas parado. Você tá 2 semanas no normal, 2 semanas sem treinar direito, 2 semanas sem beber água. Então, qual seria o cenário ideal? Hoje eu não tô legal, mas eu consigo fazer? Vou fazer o mínimo, vou fazer tipo, né? Só para não ligar aquele ciclo ali, entendeu? Então, é interessante que se a gente parar para pensar, a gente entra em vários ciclos, né? Tudo um ciclo, né? E nesses ciclos vem várias doenças, né? Vem a depressão. Inclusive, para a gente melhorar todas essas doenças, são ciclos também, né? Verdade. Você precisa de ciclo para poder melhorar. Então, tem a questão da ansiedade. Para ser um bom hábito também. Exatamente. Construir, né? Construir, acho que construir bom hábito, acho que é o fundamental aí. É a base de tudo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, né, o treino em si, ele vai fazer com que... ele vai dar um estímulo, na verdade, tipo assim, qual o problema? A ansiedade, você tá com os batimentos acelerados, toda aquela sensação de, sabe, se você estivesse agoniado, né? É só que você tá em repouso. Você tá parado e você tá com o batimento acelerado. Então isso não é normal. E com a atividade física, o que a gente faz? A gente sobe esses batimentos. Só que a gente capacita para que deixe você capacitado para quando você estiver em repouso, o batimento está tranquilo. Então você vai tipo, liberar vários hormônios que vai fazer com que você tenha a sensação de bem-estar, aquela sensação de recompensa, enfim, vai estar tudo equilibrado ali. Então a atividade física ela funciona literalmente como um remédio. A gente só não consegue fazer uma troca. É um processo, é um tratamento. Sai mais barato que um remédio, né? Se a gente cuidasse. Bem mais barato. Eu tô sem noção de medicamento, porque eu não faço nada dele. Graças a Deus. Mas eu sei que não é barato, não. Né? Depende do medicamento ali, 200, 250, que é mensal. Né? É mais caro que a mensalidade. Isso a gente está falando de medicamento. Às vezes tem um medicamento que você paga R$250 por mês e você consome, se você precisar consumir 4 ou 5 nessa linha, você tem quase um salário mínimo de medicamento, entendeu? Eu fico pensando, se as pessoas se conscientizassem, eu vou dar um exemplo no consultório, né? Por exemplo, uma criança com TDAH e uma criança autista. Eu sempre falo para os pais da importância de uma atividade física, alguns são novos ali, né? A gente está até uns 10 anos, então não tem como ir para uma musculação. Outros já são adolescentes, mas não gosto de musculação, vai fazer uma caminhada, alguma coisa. Mas eu fico pensando, se tivesse essa consciência do quanto é importante,
para que lá na frente, na adolescência ou na fase adulta, isso não se agrave, não precise usar outros medicamentos mais fortes, eu acho que seria perfeito. Seria. É que a gente não tem muita noção de custo, né? É que na verdade assim, o medicamento é mais fácil do que você tomar todas essas atitudes, entendeu? Só que o medicamento não vai melhorar tudo. Ele vai Te trazer outros porque você vai precisar, uma hora ou outra você vai precisar da atividade física. Independente se você está fazendo uso do medicamento ou não, você vai precisar. Quanto mais você retarda, mais você gasta com o medicamento, mais você tem efeito colateral. E aí fica mais difícil de recuperar. Então, quanto antes, melhor. Esse seria o ideal, né? Infelizmente, mas não é assim que acontece. Eu posso estar errado, me corrija novamente. Seria interessante se a conscientização viesse muito mais cedo e se acontecesse até nas escolas. Sim, mas acho que a gente está caminhando para isso, né? Tomara. Porque... É que na escola ainda tem educação física, né? Por exemplo, quando a gente fala tem que cuidar da cabeça, a gente fala nesse termo, né? Sim. É que é difícil precisar da pandemia, mas vamos pôr a pandemia que é um marco, né? Então você acabou com muita coisa. Então, tipo assim, pré-pandemia, não se falava tanto, tipo assim, um psicólogo. Não. O pessoal olhava tudo se fosse um psicólogo. Você é louco, né? É problemático. Só falou. Vamos no psiquiatra. Vixe, mas isso aí é camisa de força. Então, assim, é complicado. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais normalizado. Então, é um processo. Se você pega, tipo, 2020 pra cá, a gente tem 5 anos. Então, isso vai demorar. Acho que até entre os homens, que é um pouco mais difícil esse assunto. Mas agora tá mais comum, é muito mais fácil. Sim. É muito mais comum você escutar um homem falando que vai no psicólogo, que vai no psiquiatra, enfim, do que antigamente, né? Aí já é um outro problema que a gente também não pode abraçar a doença, né? Tem muita gente que abraça a doença. Tipo assim, não, que eu vou e a pessoa ela se vitimiza e entra naquela parte no comodismo, né? Ou então ela se intitula, ela gosta de intitular como doença, entendeu? Esse é um outro problema também. Você tem que tratar a doença, mas você não pode abraçar a doença e conviver com ela pro resto da sua vida. Tá, isso é uma coisa importante. Porque, por exemplo, pensa assim, você tá no tratamento, isso é normal. Então, um acompanhamento psicólogo, psiquiatra, enfim, todo mundo deveria, beleza. Mas você abraçar a doença ao ponto de, tipo assim, não, eu sei que eu tenho depressão e eu não vou continuar. Eu quero me livrar dela. Você quer se livrar dela no tratamento, entendeu? É que quando a gente fala de depressão é mais complexo, né? Mas vamos colocar... Eu vou abrir uma coisa muito pessoal. Eu já tive aos 23 para 24 anos. E quando eu tive, pra mim foi um choque muito grande. Mas eu pensei assim, isso não é meu, eu quero me livrar disso. Isso, esse seria o pensamento ideal. E nesse momento, quando eu tive, foi um momento da minha vida que eu não me exercitava, eu não dormia bem, eu comia mais ou menos, eu tinha uma alimentação saudável, porém não era regrada, mas eu estava assim numa fase difícil. Então, quando eu fui pro médico, eu lembro que eu não aceitei na época a medicação. E ele falou, Natália, olha, neste momento você precisa para sair de onde você está. Sim. Mas não é por muito tempo. Porém, se você fizer coisas que ajudam, você vai se livrar da medicação rápido. Então, na época, eu usava medicamento, eu fiz terapia e foi onde eu comecei a correr. Não tinha academia, né? No lugar que eu morava, era mais retirado, onde eu fazia a faculdade da cidade. A cidade era uma cidade muito pequena. Então, eu comecei a correr. Era o que eu tinha naquele momento. Então, eu corria, eu tomava medicação e fazia terapia. Eu me livrei em 1 ano da medicação. Então, eu tomei, fui desmamando. E você demorou 1 ano no processo que você já teve uma atitude meio que quase imediata, né? Foi muito rápido. Eu lembro que na época eu não aceitava medicação e aí minha família falou, não. Então, que você começou a fazer medicação, você já começou a fazer as outras correções, né? Eu corrigi tudo ao mesmo tempo. E você demorou 1 ano para tirar a medicação? Não é quem demora. Não, imagina. Você ficar 5 anos só com medicação. Não, exato. Quem só faz uma coisa ou quem demora para adquirir os outros processos. Porque, tipo assim, também, o que você fez é um milhão também. Tipo assim, tô com um problema e vou fazer atividade física, comer bem, dormir bem, enfim, beber mais água do dia pra noite, e isso é praticamente impossível. Mas eu tive pra mim uma coisa assim, a depressão é uma coisa que vem da minha família, né? Então, de certa forma, já tá ali na carga genética. E eu pensei, eu não quero isso pra mim, eu não quero essa medicação pro resto da minha vida. E aí exatamente uma consciência que você tem que desenvolver ao longo dos anos. Pelo menos eu penso assim.
Eu não quero essa medicação novamente. Sim. Então, mas como Eu vou me cuidar para não. Para não, exatamente. Mas isso que eu estou te falando, é uma atitude que você teve, que é muito difícil de uma pessoa ela aderir a tudo isso de uma vez, entendeu? É um processo. É. Então, às vezes, o que ela vai conseguir de início é talvez fazer uma caminhada. As Ou outras, só medicação. ou talvez só melhorar o sono por enquanto, entendeu? Aí depois ela tem que cuidar da alimentação, com os vários pilares que não dá para ela começar do dia para a noite. É um processo demorado. Por isso que quanto antes você começar, melhor, entendeu? Eu lembro que para mim o mais difícil foi o sono, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Você doava tudo, chegava cansado, mas ao mesmo tempo você Na aula eu você- entrava quase 11 horas, eu não me alimentava ali tarde da noite, mas eu já estava indo dormir ali numa hora que no dia seguinte, 6 da manhã, eu tinha que estar de pé. Então, aí no seu caso, não era nem questão de sono, era questão de tempo curto, né? É. Para recuperar, né? Isso. Que é a realidade de muita gente, inclusive. Aí é um problema que. E aí, para essas pessoas que têm um tempo mais curto de sono, essas pessoas têm que se cuidar mais do que uma pessoa que tem mais tempo. Porque, tipo assim, essas pouquíssimas horas de sono tem que ser, tipo, realmente sono reparador, senão não adianta. Então, se essa pessoa tiver. Se ela tiver da meia-noite às 6 para dormir, 6 horas por dia, e chegar meia-noite ela tá ansiosa ou com um pensamento muito acelerado, ela não consegue dormir. Então, Tá ela tempo de vai. agitado, né? Até ela desligar, entrar literalmente no sono profundo demora. Então, quanto menos tempo você tem, mais você tem que cuidar das outras partes, né? Isso é verdade. Bom, gente, acho que é isso. Se cuidem, né? Se Se exercitem, bebam água, durmam bem, comam bem. Vocês não vão fazer tudo 100%, isso é impossível. Eu acho que todo dia, a gente não é 100%. Não tem como, todo dia não. Você sempre vai estar esquecendo alguma coisa. Quantas vezes você já lembrou, nossa, hoje eu bebi pouca água? Direto. Então, tipo assim, já não acertou 100%. E você não vai acertar, nunca você vai acertar 100%, isso é normal. O treino nunca você vai estar 100%, a alimentação você nunca vai estar 100%. Mas o ideal é que você faça tudo. Tem uma constância. Tem um equilíbrio ali, né? O famoso equilíbrio, eu acho que é isso. É você conseguir fazer tudo, de tudo um pouco. Dormir bem, se exercitar, comer bem, beber água e fazer, né, cuidar da cabeça. É isso, gente, se cuidem. É isso. Deus, foi um prazer imenso. Eu que agradeço aí pelo convite. Volte mais Espero que eu tenha vezes. contribuído Com de alguma certeza. forma. Acho que a gente trouxe um pouco mais de conhecimento. Falamos coisas aí que eu... Tinha coisa que eu não imaginava. Que era tão... Eu imaginava que era interligado, mas Não tanto. não tanto. Não é, tá tudo totalmente interligado. São vários ciclos, né? São vários ciclos. E como profissional, a gente tem que tentar estudar quase tudo, né? A gente tem que ter todo conhecimento, né? Eu, por exemplo, como profissional de educação física, eu tenho que ter o conhecimento da parte de nutrição, que eu estou finalizando agora, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender também várias outras coisas, né? Você entende até um pouco da parte psicológica, Que né? eu Se a falo justamente gente agora. parar pra pensar. Não fiz especialização nada, é questão de leitura e tudo mais, e entender também a pessoa como um ser humano, né? Então a gente consegue identificar quando a pessoa está com problemas e tudo mais, então dou muita aula particular, então a gente consegue identificar os problemas do dia a dia, então a conversa ali é fundamental, então a gente tem que ter um conhecimento um pouco de tudo ali para poder ajudar, né? De certa forma. É isso. Muito obrigado. Eu que